Hoje trago exercícios sobre funções, tá? 19 de junho de 24, canal Números Não Existem. Vamos para uma questão que é bem interessante, é o seguinte. Dado uma função f de A em B, tá? Prove que, primeiro, f da união, perdão, eu não vou escrever A união B não, vou escrever X união Y, tá? A é o conjunto domínio, B o conjunto contradomínio. Prove que f de X união Y é igual ao f de X união f de Y. E segundo, provar que f da interseção entre x e y está contido no f de x, interseção f de y, tá? O curioso é que para a união vale a igualdade, para a interseção vale apenas que um conjunto está contido no outro, tá? Mas existem casos particulares em que esses dois conjuntos são iguais, tá? Bom, lembrando que isso aqui é um conjunto, tá? F de x união y é um conjunto, f de x é um outro conjunto e assim por diante, tá? Lembrando que seria o f de... Bom, claro, x e y são subconjuntos de A, tá? X e y são subconjuntos do domínio, tá? No caso, o conjunto A. O que seria... Bom, o que seria f de x, o que seria f de y, tá? Seguinte, nós temos o conjunto A, que é o domínio, o conjunto B, que é o contradomínio, ok? E temos aqui um subconjunto X e um subconjunto Y, ambos de A, tá? Ambos subconjuntos de A. Bom, se eu tomo um X, um Xzinho dentro do conjunto X, ele vai ter a sua imagem aqui, que eu chamo de f de x. O conjunto de todos os f de x, tais que se relacionam com x dentro do conjunto x, são elementos do conjunto f de x. Da mesma forma, se eu tomo um y aqui no conjunto y, ele vai ter uma imagem que eu chamo de f de y. Todos os elementos de f, todos os elementos fy que se relacionam com algum elemento do conjunto y é um elemento de f de y, tá? Não confundir, o x maiúsculo é conjunto, o x minúsculo é elemento. Da mesma forma para o y, tá? Bom, então vamos fazer as demonstrações para os dois casos, tanto para a interseção como para a união. Vamos começar pela união, tá? Começar pela união. Provar que esses dois conjuntos são iguais. Na aula anterior, falei sobre a igualdade de conjuntos. Então, se esses dois conjuntos são iguais, significa que um está contido no outro, tá? E vice-versa. Ou seja, eu tenho que provar que o f de x união y está contido na união de f de x com f de y. Bom, vamos lá. Vamos provar, primeiro, esse conjunto contido nesse. Então, como é que nós podemos provar? Eu tenho que provar que todo elemento que está nesse conjunto é elemento também desse conjunto. Então, tome um Azinho, tá? Que pertence, vou chamar de B, tá? Tome um Bzinho que pertence a f de x união y. O que é que significa o Bzinho pertencer ao f de x união y? Vamos enxergar aqui uma ilustração. Vamos visualizar aqui uma ilustração, fica mais fácil de entender. Digamos que o B, aqui nós temos o contradomínio B e o domínio A. Digamos que esse Bzinho é um elemento de B, tá? E que tem algum elemento
do conjunto X união com Y, digamos, A, que se associa com esse B. Então isso significa que B pertence ao f de X união Y. Por quê? Porque o B é a imagem de algum elemento de X união Y. Então se o B é a imagem de algum elemento de X união Y, então significa que existe um Azinho que pertence à união, tal que o f de A é igual a B. Tá? Bom, mas o A pertence à união. O que significa o A pertencer à união? Significa que o A pertence a X ou o A pertence a Y. Se ele pertencer a X, como f de A é igual a B, eu posso dizer que o B pertence ao f de X, porque ele é a imagem de algum elemento de X. Caso o A não seja de X, mas seja de Y, não tem problema. Como o B é a imagem de A, então o B também pertence ao f de Y. Ou seja, o B pertence tanto ao f de X como ao f de Y. Tá? Então o B pertence à união f de X, união. Aliás, ele não necessariamente pertence aos dois. Perdão. Ele pertence a pelo menos um dos dois. Como ele pertence a pelo menos um dos dois, ou f de X ou f de Y, ele pertence à união. Tá? Então está provado que se um elemento B pertence ao f de X união Y, então ele pertence à união de f de X com f de Y. Então está provado que esse primeiro conjunto está contido na união desses dois conjuntos aqui. Tá? Então já está provado que o f de X união Y está contido em f de X união f de Y. Tá? Bom, vamos provar agora o inverso. Vamos provar que a união de f de X com f de Y está contido no f da união de X com Y. Como é que fazemos isso? Vamos tomar um elemento nesse conjunto, tá? Digamos que tem um Bzinho que pertence ao f de X união f de Y. O que significa o B pertence a f de X união f de Y? Significa, isso implica que o f de X pertence ou ao f de X ou ao f de Y. Tá? Ou f de Y. Seja B elemento de f de X ou elemento de f de Y, de toda forma, ele... Digamos que o B pertence a f de X. Então é porque ele é a imagem de algum elemento de X. Tá? Então nós podemos escrever assim, que B é igual ao f de X. Tá? Para algum X que pertence a X conjunto. Tá? Ou, se o B pertence a f de Y, é porque ele é a imagem de algum elemento do conjunto Y. Tá? Bom, então, sendo ele imagem de X, sendo ele imagem de um elemento de X ou de um elemento de Y, ele vai ser a imagem de alguém da união. Tá? Então, isso significa que o B pertence ao f de X união Y. Tá? Porque se ele pertencer só ao f de X, não tem problema. Ele pertencendo apenas ao f de X, o B vai ser a imagem de um elemento de X, portanto vai estar na união. Tá? Porque a união não exige que o elemento esteja nos dois conjuntos. Isso é a interseção. A união exige apenas que esteja em pelo menos um dos dois. Então por isso que eu coloquei o ou aqui. Tá? Que é um ou outro. Então um elemento tomado no conjunto f de X união f de Y, ele necessariamente é um elemento de f de X união Y. Portanto, f de X união f de Y está contido em f de X união Y. Tá? Então, como já tínhamos provado que f de X união Y está contido em f de X união f de Y, portanto, esses dois conjuntos são iguais. Está aprovado a primeira, está resolvida a primeira questão. Tá? Vamos resolver agora a segunda, que envolve a interseção.
Bom, uma coisa curiosa é que não vale a recíproca aqui, né? F de x interseção y está contida em f de x interseção f de y, mas nem sempre a recíproca é verdadeira. Vamos provar aqui. Seguinte, segunda questão, tá? Eu tenho que provar que esse conjunto está contido nesse. Então eu tenho que provar que todo elemento de f da interseção é elemento da interseção dos f's. Tá? Então eu vou tomar um elemento b que pertence ao f de x interseção y. O que significa o b pertencer a esse conjunto? Ele é a imagem de algum elemento da interseção. Tá? Então b é a imagem de algum elemento da interseção. Tá? Ou seja, B é igual a f de A com A pertencente a x interseção y. Então esse A pertence à interseção. Então o A pertence a x e pertence a y. Tá? Portanto, né? Logo o A pertence a x e também pertence a y. Ele pertencendo a x, o B vai ser elemento de f de x. Porque ele é a imagem de algum elemento de x. O A sendo elemento de y, então o B pertence ao f de y, porque o B é a imagem de algum elemento de y. Portanto, o B pertence tanto ao f de x como ao f de y. Concluímos com isso que o B pertence à interseção f de x com f de y. Então, tomamos um elemento no f da interseção e concluímos que ele é um elemento também da interseção dos f's. Tá? Então está provado que o f de x interseção y está contido em f de x interseção f de y. Agora vamos ver que nem sempre a recíproca é verdadeira. E podemos observar que existem casos particulares em que a recíproca é verdadeira. Ou seja, que o f de x interseção com f de y, o f de x interseção com f de y está contido em f de x interseção. Vamos lá. Bom, eu vou tomar um elemento B que pertence à interseção f de x com f de y, tá? O que significa isso? Significa que o B pertence ao f de x e o B pertence ao f de y. Ora, professor, mas aí então ele vai pertencer ao f da interseção. Não, veja só. Veja só. Digamos que a situação seja essa. Nós temos o conjunto A, que é o domínio. Você vê aqui de azul, tá? Acho que o azul está melhor. O B e o contradomínio. Bom, aí eu tenho o conjunto X e o conjunto Y, que são ambos subconjuntos do conjunto A. O que acontece? Esse B, ele pode, como está dito aqui, o B é imagem de algum elemento de X. Vou chamar esse elemento de Azinho. E esse mesmo B é a imagem de algum elemento de Y. Eu vou chamar ele de Czinho. Então, o f de A vale B e o f de C vale B também. Então, o B é a imagem tanto do elemento de X como do elemento de Y. Mas o A e o C não pertencem à interseção. Tá? Então, esse B não necessariamente, ele é um elemento da imagem da interseção. Tá? Mas, claro, que poderia ter um outro elemento aqui, um D, tá? Tal que o f de D seja B. Aí sim. Aí, no caso, o B seria a imagem de uma interseção. Tá? Mas aí não poderia ter, para que essa interseção estivesse contida nesse f de x interseção y, não deveríamos ter esse A e C aqui. Tá? Apenas o B sendo imagem do f da interseção. Bom, então nós vimos o caso em que pode ocorrer a igualdade desses dois conjuntos ou não. Tá? Mas, de toda forma, o f de x na interseção y sempre estará contido na interseção dos f's. E a união vale tanto nos dois casos. Né? O f de x união y está contido na união dos f's e a união dos f's está contido no f da união. Bom, esse foi o exercício que eu quis trazer para vocês hoje, sobre função, tá? Também usando demonstrações, tá? Para provar, né, dois casos, na caso da interseção e da união.
Por hoje é só. Obrigado por assistir o vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Boa sorte!